Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós trazemos os lidos do mês de maio. E mês de maio rendeu por aqui, tá, galera? Rendeu, mas vamos pensar aqui. Tem uns numerozinhos grandes? Temos. Mas eu li muito continho independente. Então, conto independente eu conto como leitura, né, gente? Porque não faz parte de um livro. Então, ele conta aqui como leitura. Por isso que deu um número maior. Se eu for ver, acho que mês de maio foi um mês que eu, assim, eu não me senti lendo muito. Então, eu não acho que eu li muito, tá? Então, foram coisas mais curtinhas. Começando por Seduzida pelo Investigador Alienígena, da May Roses, que é um continho do Monster Romance, porque a gente não pode deixar, né, faltar por aqui. Nós estamos falando dessa rede social, da minha rede social, ia faltar, né, do meu canal, ia faltar algum Monster Romance? Não ia. Então, esse aqui tem 36 páginas, é um Monster Romance nacional, e aí a gente tem uma moça que a colega dela de casa, de quarto, ela desapareceu. E aí a gente vive num mundo em que o mundo está dividido ali entre os humanos e ali aquelas criaturas que são extraterrestres, né? E eles dividem ali tranquilamente o mundo, só que de um lado fica mais os humanos, do outro lado da cidade fica mais os extraterrestres. E aí os humanos, os policiais humanos não deram muita bola para ela, não ajudaram ela efetivamente. Ela descobriu que existia um investigador assim muito famoso lá do outro lado, e ela vai até esse investigador pedir ajuda. E ela chega lá, ela e o investigador vão atrás da amiga dela, eles encontram a amiga dela, digamos assim que a amiga dela tá bem. Só que aí os dois se entendem ali que seriam pares. É um conto com direto, né? Bem direto ao hot. É, eu fiquei meio assim. Ah, talvez essa minha expressão do seja a melhor expressão que eu possa trazer. Não é que eu tenha detestado ou achado alguma coisa assim, mas para mim faltou, né? Por mais que seja um conto de 36 páginas, faltou desenvolvimento, faltou. Acho que tinha ali. Ele, ele não era humanoide, né? Então teria ali alguma coisinha que a gente poderia explorar mais? Na minha opinião, sim. Então, assim, vou deixar ele aqui no meio termo. Depois, gente, eu li Star Wars, República Velha, Riven. Esse aqui, inclusive, tem vídeo nas minhas redes sociais para ele. É um sci-fi, né? Um livro que é do universo expandido de Star Wars e eu gostei muito, tá? Eu já li alguns livros do universo expandido de Star Wars, qualquer dia eu faço, sei lá, alguma coisa contando para vocês quais foram todos. E esse eu achei bem legal, porque eles passam na República Velha e a gente vai ver uma fase que a gente não vê tanto, né? Quando os Jedi estavam ali realmente dominando o local, em que na época que o Senado tudo mais tinha um grande peso, uma grande importância. A gente vê assim lá na trilogia antiga, mas eu acho que aqui foi melhor explorado porque é pré a trilogia antiga, e a gente vê com esse personagem Revan, e eu adorei o personagem, tá? É aquele personagem que ele era um Jedi, aí aconteceu uma coisa, ele foi pro lado negro da força e ele retornou a ser Jedi. Então tem muito essa coisa ali que eu acho que é muito legal, que muitas vezes o Star Wars trabalha, que é a nuance ali, o limite muito próximo entre o certo e o errado, entre o lado bom da força e o lado negro da força. E eu acho que esse livro ele vai trabalhar isso de uma forma bem interessante. Inclusive, de novo, aquele momento que eu falo que às vezes a gente fica assim, será que os Jedi eram tão bonzinhos assim? Porque os Jedi fizeram coisas questionáveis aqui também. Então, gostei bastante e recomendo essa leitura para vocês. Depois eu li um conto de ficção científica de um dos autores de ficção científica que eu mais gosto, que é o Ray Bradbury. Eu já li 3 livros dele, né, e mais alguns continhos soltos, e eu li O Som do Trovão, que é um conto interessantíssimo, que vai trabalhar esse negócio do efeito borboleta, tá? E aí a gente tem um futuro ali em que é possível se fazer uma viagem controlada até o passado, na era dos dinossauros, e caçar dinossauros. Só que existem regras muito específicas. Você tem que matar um dinossauro que já ia morrer no próximo minuto, de forma que você não interfira nas questões ali do mundo, de quem viveria, quem morreria, porque qualquer coisinha, por mínima que seja, como você pisar numa borboleta no passado, pode te trazer reflexos no seu tempo atual.
Muito, muito interessante, vale muito a pena dar uma chance para esse conto. Ele não é grande, ele tem 36 páginas também. E fica aqui minha recomendação para vocês. Depois eu li um outro livro de Monster Romance, só que esse aqui tem uma pegadinha dark que não é tão comum eu ler, de uma autora que eu não conhecia, que é a Ana Flávia Oliveira, Asas de Sangue e Paixão. A gente tem ali uma moça que ela tá vivendo a vida dela ali, ela não teve grandes sucessos na vida, ela se formou, mas ela não conseguiu encontrar emprego na área, ela não conseguiu sair da cidadezinha pequena que ela morava, então ela trabalha num mercadinho nessa cidadezinha pequena, ela perdeu o pai, que era a única família que ela tinha, então ela vive uma vida bastante solitária e bastante com poucas perspectivas de futuro, né? E ela já tem 30 a mais, então assim, a coisa para ela parece que não andou. Só que aí, um dia ela tá indo pro trabalho a pé, porque perdeu o ônibus, e ela vê uma coisa na estrada não, um pouco para dentro, né, perto de uma mata, ela vê um homem ali, e ela pensa que é um homem drogado e tal, mas este homem não era bem um homem, e ele vai mudar toda a vida dela, né? A partir deste encontro e de outros encontros que se seguem, coisas estranhas começam a cercar esta mulher, né? Coisas estranhas, do tipo pessoas que a ferem, aparecem assim, bem feridas, digamos assim, de formas que não vão poder ferir mais ninguém no futuro. E ela vai acabar tendo uma transformação de vida, uma oportunidade de crescimento, mas tudo gira em torno deste ser que tá ali. Então, assim, eu achei bem interessante, uma pegada um pouco mais dark mesmo, um pouco mais, oxi, nossa, ele tá fazendo esse negócio, será? Estranho. Enfim, mas eu gostei bastante, acho que vale a pena dar uma oportunidade, inclusive pretendo ler outros livros da autora para ver o que eu acho. Não é uma é pegada dark nesse sentido, ele não faz nada com ela, tá, gente? Depois nós vamos para um outro conto de ficção científica que eu também li pro Segunda de Conto, que também é um conto independente, por isso que está aparecendo neste momento aqui, que foi Missão Infinity, da Lady Sibila. A Lady Sibila é uma autora nacional que há uns 4 anos eu tinha lido uma novela dela, de ficção científica, que era uma space opera. Essa daqui também é uma space opera, é tipo uma clara homenagem ao Ray Bradbury, né, que escreve muito sobre a colonização de Marte, inclusive o maravilhoso dele, né, As Crônicas Marcianas. Recomendo demais para todo mundo que gosta de ficção científica. E aqui também é um conto de 38 páginas, então a gente vai ter ali uma missão cuja intenção é organizar as coisas para uma colonização de Marte. Mas estoura uma super guerra aqui na Terra e as coisas começam a desandar para quem está por lá. E aí eles precisam enviar, depois de muitos anos, uma outra missão para ver o que aconteceu, para fazer o reconhecimento. Me lembrou, inclusive, um continho ali do uma crônica do Ray Bradbury. Por isso que eu falo para vocês que tem uma referência, uma homenagem, tá, gente? Ela conta uma outra história totalmente diferente. Mas existe uma homenagem bem clara ao Ray Bradbury e eu gostei bastante, recomendo. Depois, gente, eu li este quadrinho que veio como brinde da tag, tá? E aí, gente, o que eu vou falar para vocês? É um quadrinho da Laerte, né? E o Rafael Cortinho é o filho dele. E sim, gente, Vida Fóssil chama. E vai falar sobre a montagem de uma peça. Tá disponível para gente que é assinante da tag acessar uns vídeos sobre a criação do quadrinho e tudo mais. Não assisti, e eu não sei se eu peguei totalmente o que eles queriam com esse quadrinho, tá, gente? Não foi nada que me fisgou, tá? Eu li a história muito rápida de ser lida mesmo, mas não teve nada que me chamou tanta atenção no quadrinho. Também não é tanto o estilo de arte que eu. É o estilo bem característico da Laerte, mas assim, não é uma coisa que chama tanto a minha atenção. E ele é nesses tons de cinza e ele tem esses amarelos entrando em momentos, né, importantes ou em coisas muito pontuais. Aqui a página toda está em amarelo, que tem um sentido aqui para a história. Falar que eu gostei, acho forte. Falar que gostei. Depois, gente, deixa eu ver aqui no
Depois foi o Astronauta Parallax, que tá aqui, ó. Na verdade, eu li esses dois, tá, gente? Eu li Parallax e Convergência, que termina ali o arco do astronauta do Danilo Beirute para a Graphic MSP. E eu amei. Vocês sabem que eu amo essa série, eu já falei, tem vídeo para os dois aqui nas redes sociais, né, para o Quadrinhos de Quinta. Aqui a gente vai ter o trabalho mais ali sobre multiversos, a gente vai ter ali um embate entre esse carinha aqui, cadê o astronauta do mal? O astronauta do mal aqui com o nosso Pereira, né, que a gente está acompanhando desde o começo da saga. Esse aqui é o outro astronauta, né, que é o pai da Isa. Então, assim, a gente vai ter essas personalidades ali se confrontando. Que eu queria de diferente? Só queria assim, um finalzinho um pouquinho mais legalzinho ali pro nosso Pereira, né? E o interesse romântico dele. Queria. É muito para eu querer? É muito para eu querer, né? Então eu tenho que me conformar aqui com o que me foi entregue. E por último, eu li um conto de Thaís, tá, gente? De Thaís Lopes, que é aqueles continhos que às vezes ela solta de meio de série, assim, que faz, você não precisa necessariamente ler, mas que entrega ali um gostinho dos personagens. Então, ela já tinha feito isso dos personagens do segundo livro, e agora ela soltou um dos personagens do primeiro livro. Geralmente são cenas que ela queria ter escrito, ela sempre fala isso, são cenas que ela queria ter escrito, mas que não encaixou na história. Porque, gente, assim, hot, geralmente tem cena hot, tá? Mas hot precisa encaixar na história, tá? Então, assim, tem gente que eu sei que fala mal de livro hot e tudo mais, mas se o hot foi pensado, se ele faz sentido para a história, se ele encaixa na história, é maravilhoso. E Dona Thaís Lopes é muito preocupada com isso. Então, mesmo que ela tenha uma cena incrível na cabeça, que ela gostaria de escrever para aqueles personagens, mas se não encaixar na história, ela não põe. Só que depois ela vem e dá esse gosto para nós leitores. E foi o que ela fez aqui com Fantasia, né? Filhos do Acordo. Ela numerou ele como 2.7, até porque já tem um continho que fica ali entre o 2 e o 3, e esse seria o segundo continho que fica entre o 2 e o 3. E vai ter uma cena, né, um momento entre Sorek e Rebeca, que faz referência ao primeiro livro, quando ele, né, tem uma cena ali bem importante, que ele fala, olha, você não sabe o que eu estava imaginando, se eu fizesse o que eu estou imaginando, você não sei se você ia, né, ficar tão feliz. E ele faz o que ele estava imaginando, e Rebeca fica feliz, tá, gente? Fica bem felizinha com o que ela recebe. Sim, é o momento para fanbase. Então, é porque, para quem já leu o primeiro livro, aqui não necessariamente precisa ter lido o segundo, porque não vai fazer nenhuma referência, mas assim, direta, mas na história, na cronologia, ele tá ali depois do segundo livro. E sim, é um momento mais focado no Hot, mais focado para a gente ver ali a convivência do casal, que a gente adorou acompanhar. Então, sim, está lido. E aí, gente, fora os dois livros, os dois contos que eram contos independentes que eu já falei para vocês, eu também li 2BRO 2B do Kurt Vonnegut, minha primeira experiência com o Kurt Vonnegut. Eu acho que tá aqui o livro dele que eu tenho. Eu tenho Matadouro 5, mas eu ainda não li. Ah, aqui, Matadouro 5. Mas ainda não li. Então foi minha primeira experiência. Ele está dentro de uma revista chamada Científica Ficção, que foi lançada pela Tramatura, volume 1, julho de 2023. E essa revista está toda inteira disponível no Kindle Unlimited. E tem muitos outros contos de outros autores, que eu ainda quero ler mais algum para trazer no segundo de conto, com certeza. Mas dessa vez eu li esse aqui, que é um mundo onde o controle de natalidade ele é muito estrito, porque as pessoas não morrem mais de causas naturais, porque a gente já conseguiu tratar isso, né? Então é dificilmente uma pessoa morre nos dias de hoje, e quando ela vai morrer, geralmente é uma decisão dela, ela procura um órgão governamental que existe que ajuda nesse momento de passagem. E aí a gente tem esse momento aqui em que o rapaz ele tá esperando a esposa dele ali, que tá tendo trigêmeos, só que para as crianças nascerem ele precisa que 3 pessoas morram. E aí o avô dele, o avô paterno, se não me engano, o avô materno, não me recordo agora certinho,
se ofereceu para morrer para que uma das crianças vivesse. Mas ele vai ter que escolher qual das 3 vão viver. E a gente acompanha esse momento, essa reflexão desse homem e as atitudes que ele vai tomar ali. E depois eu li um conto que me surpreendeu muito, até porque eu conheço a autora como booktuber há muitos anos, acompanho o trabalho dela como booktuber, inclusive fui assinante de turista literário, que é um projeto que ela tem como empresária e tudo mais, que é a Mayara, eu nunca sei falar o nome dela, que é Walt, não sei, né? E ela escreveu esse conto que está numa coletânea chamada Aqui Quem Fala é da Terra, também com contos de ficção científica de outros autores nacionais, e o conto dela chama Morango de Itaipu. E é o seguinte, caiu aqui na Terra uma nave espacial, tá? Caiu na Terra uma nave espacial. Ninguém sabe de onde veio essa nave, ninguém sabe o que tem lá dentro, ninguém nunca entrou lá. E esta família de mulheres tem dons especiais e elas são contactadas ali por uma espécie de culto, né, falando para elas que vai dar um bom dinheiro para elas entrarem lá dentro dessa nave e entrar em contato com o espírito dos ETs que moravam lá. E aí a gente vai acompanhar isso, e a gente vai acompanhar o que vai acontecer em seguida. E tem algumas reflexões bem legais, inclusive sobre como é complicado quando as pessoas usam, né, as escrituras sagradas, né, coisas, Taylor fala, coisas que foram escritas mais de 2.000 anos atrás, sem o contexto. Bem legal, vale bastante a pena. Eu gostei muito, me surpreendeu muito positivamente a escrita da Mayara. Gente, foi tudo isto que eu li neste belo mês de maio e eu gostaria de convidar vocês então a dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, mostrar para o YouTube que esse canal é interessante, que você gosta dos vídeos que você vê por aqui e também me seguir nas redes sociais, porque lá eu estou presente numa constância, tá? Tem vídeo, tem publicação basicamente todos os dias, então me acompanhem por lá para você saber um pouco mais do que está acontecendo. Beijo, até a próxima. Tchau.